pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero também que vocês estejam conseguindo aí acompanhar as nossas aulas, mas lembre-se sempre que qualquer dúvida você pode deixar nos nossos canais de comunicação, WhatsApp, Telegram, Instagram ou até aqui mesmo nos comentários aqui da nossa sala de aula, do nosso perfil aqui, tá? A gente está sempre pronto para te atender e tirar a sua dúvida. Bem, na aula de hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no Arduino. Nós vamos entender como funcionam as portas digitais do Arduino, certo? E para isso nós precisaremos também entender um pouco sobre programação. Então nós vamos começar aí os nossos primeiros passos da programação de computadores, entender como funciona a lógica de programação e junto com isso sobre as portas digitais do Arduino. Vamos lá ver o que a gente vai fazer hoje? Bem, gente, então vamos lá, né? Vamos entender mais algumas coisas aqui sobre o Arduino, que nós vamos aos pouquinhos, como eu já falei para vocês, para ficar tudo muito compreensível para vocês, certo? Então essa é a nossa segunda parte aí do Destrinchando o Arduino. Já compreendemos aí na primeira aula que existem as portas GND e a porta VCC, né, que é de 5 volts, que serve como pinos de alimentação. Certo? Na aula de hoje nós vamos entender como funcionam aí as portas digitais. Mas antes disso, vamos dar uma retomada aqui no que o Arduino significa e no que o Arduino é, tá? Pra gente. Bem, o Arduino, nós já vimos aí que é uma plataforma de prototipagem, tá? Ele nos permite fazer vários tipos de projeto e esses tipos de projetos, eles precisam de uma programação específica. Eles precisam aí ser programados para funcionar de diferentes maneiras. Aqui, por exemplo, eu trouxe esse primeiro exemplo para vocês, que é uma luva, né, com sensor ultrassônico. Esse tipo de projeto pode ser, por exemplo, um projeto para cegos, um projeto de acessibilidade que você pode fazer aí na sua escola com seus alunos, que é muito rico. E ele pode ser feito totalmente aí com materiais do lixo eletrônico. Eu já fiz esse projeto com os meus alunos. É um projeto que contém um sensor ultrassônico e um aparelhozinho que vibra, que pode inclusive ser tirado de telefone de celular quebrado, o VibraCal do celular. Então, você alinhando os dois, esse aparelho ele pode vibrar toda vez que encontrar um obstáculo. É um exemplo de projeto que você pode fazer aí, utilizando acessibilidade com os seus alunos, simples e fácil de fazer, tá, gente? Aqui eu tenho outro exemplo, um exemplo mais robusto aí, né? Com mais elementos, com mais componentes eletrônicos, que é um carrinho do modelo tanque. E temos aqui, por exemplo, já um visor com LCD, um joystick, simulando aí um jogo. Então, também é um outro exemplo que pode fazer. Tem muitos exemplos na internet, milhares. Esses três aqui foi três que eu achei interessantes só para exemplificar aqui pra gente, tá? E dentro desse contexto de que a gente tem aí vários tipos de projetos que podem ser feitos, nós também temos vários tipos de Arduino, certo? Estou falando aqui da família do Arduino, mas existem outras placas semelhantes ao do Arduino. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Lá na aula que eu falei sobre o Arduino para vocês, eu falei sobre o Arduino Uno, sobre o Arduino Nano. Mas a gente tem outros aí. Para projetos maiores, nós podemos utilizar o Arduino Mega, tá? Para projetos com roupas, projetos que a gente chama de vestíveis. A gente pode utilizar como esse aqui, por exemplo, ó, que é um Arduino vestível, com sensor aí para captar funções vitais do corpo, por exemplo, tá? O que diferencia um Arduino do outro, além da quantidade de portas que a gente pode conectar nele, na quantidade de componentes eletrônicos, é também o chip, o processador. O que eu recomendo, né, e eu volto a repetir isso para vocês, é utilizar e começar pelo Arduino Uno, que é o que nós utilizamos aqui no nosso curso. Esse Arduino é o mais recomendado porque tem uma quantidade suficiente de portas para a gente aprender e ensinar sobre Arduino, sobre robótica e programação, tá? O chip dele, o processador, é excelente também para essa nossa demanda escolar e o preço dele é mais acessível. Então, nós podemos utilizar esse daí, não precisa de solda, a gente consegue encaixar os fios, então é mais fácil utilizar. O que eu recomendo é esse.
tá? O preço de mercado dele é o custo-benefício é o melhor, vamos dizer assim. Nós temos aí na tela dois modelos. Esse primeiro modelo aqui, olha, é o modelo que nós utilizamos no Tinkercad, tá? Ele vem aqui com esse chip, que é maior. Eu tenho um desse, vou mostrar para vocês como ele é. Ele é assim, olha, ele vem esse chip aqui. E esse chip, ele pode simplesmente ser removido daqui, caso danifique, caso queime, né? Então, eu posso remover e substituir por outro chip, comprar na loja de eletrônicos e substituir. Esse segundo modelo que nós temos aqui ao lado é o modelo que vocês têm, que eu tenho aqui também no meu curso, que é esse daqui, olha, e que eu utilizo. A diferença desse para o que está aí ao lado dele é que esse segundo modelo, ele não pode ser removível o chip, tá? O chip dele, se queimar, já era, perde o Arduino, né? Perde a placa. Então, ele também é um pouco mais barato do que o outro, que o chip é removível. Mas as funcionalidades são exatamente as mesmas. O que a gente tem, que a gente pode comprar nas escolas, o que eu compro, né, nas escolas que eu ensino e que eu presto aí assessoria, é esse modelo aqui mesmo, tá? A não ser que a escola queira comprar aí de outro modelo. Depende da demanda e de vocês, da necessidade, né? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, então. As portas GND e 5 volts, eu já mostrei para vocês como elas funcionam na aula passada, certo? Estão lembrados? Nós vimos aí que elas servem como alimentação de energia. Todos os circuitos nós vamos utilizar o GND, os 5 volts nem sempre, tá? E lembrando que essas portas aí, elas não precisam de programação para funcionar, certo? São os pinos de alimentação de energia. Nós temos aqui no Arduino também essa outra porta aqui, que é a porta de alimentação. Nós ligamos ela no computador para passar a programação aí, ok? Então, é daí que vem a programação do computador, funcionando com 12 volts. E temos aí um outro componente, né, que é essa parte pretinha aqui, que nos permite ligar aí o Arduino em uma pilha ou em uma bateria, alguma coisa do tipo, tá? É muito útil porque nem sempre a gente pode estar com o computador perto nos projetos da escola. Então, a gente pode simplesmente passar a programação para o computador, para o Arduino, e depois ligar com a bateria. Então, eles vão funcionar. Um carrinho, por exemplo, a gente não pode sair com o computador atrás do carrinho andando. A gente liga ele com bateria. E é justamente nesse pino aqui, né, de alimentação da placa, que vai funcionar com bateria. Ele funciona com baterias de 7 a 12 volts também, nunca mais do que 12 volts. Ok, gente? E nós temos aí também, nessa parte aqui, na parte inferior da placa, o que nós chamamos de entradas analógicas. Vamos aprender aí sobre isso em aulas mais futuras, ok? E o que nos interessa para a nossa aula de hoje é justamente essa última marcação aí na parte superior, que é as entradas e saídas digitais. Nós vamos entender, então, qual é a diferença de uma para outra e como cada uma funciona. Veja bem, eu tenho aqui dois exemplos. Um modelo de um sinal digital, tá? E o modelo do sinal analógico. Ok? O que é o sinal digital? O sinal digital, ele só funciona em frequências bem definidas. No caso do Arduino, os pinos digitais, eles funcionam em 0 ou 5 volts. E aqui eu já digo para você, o máximo de energia que o Arduino passa para algum componente são 5 volts. E o mínimo, 0, ok? Então, nós consideramos aí, nos sinais digitais, 0 como desligado e 5 como ligado, ok? Aí, qual é a diferença para o sinal analógico? No sinal analógico, pode ser 0, pode ser 5 ou pode ser valores entre 0 e 5, tá? Então, a gente pode ter aí 2,5, 2,3, isso no analógico. No digital, a gente só consegue aí valores exatos, ou 0 ou 5, ou ligado ou desligado, tá? Depois nós vamos entender isso mais a fundo. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que
As portas digitais, a princípio, elas só funcionam como ligado ou desligado. Ou ligo o LED ou desligo o LED, por exemplo. E essas portas digitais, elas só funcionam se elas forem programadas para funcionar, ok? Então, olha, nós temos que ela funciona como entrada ou como saída digital, certo? Então, vamos pensar aí o seguinte, o que é uma entrada? Uma entrada é quando eu pressiono um botão no meu computador e eu estou dando um comando, ele está entrando alguma informação no meu computador. E uma saída, a saída é o que aparece na tela para mim, a saída é um LED que está piscando, tá? É um motor que está girando. Então, a saída é tudo que a gente consegue ver ali, tudo que a gente consegue ter um resultado. A saída é nosso resultado. E a entrada são os dados que a gente coloca dentro do Arduino, como pressionar um botão, por exemplo, certo? E aí, nós vamos entender, então, nesse primeiro momento, as saídas digitais, tá? Saída digital. E antes de ir de fato para a prática sobre saídas digitais, eu quero abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouquinho sobre noções de programação, que é tema da nossa próxima aula, mas que eu já vou introduzir aqui para vocês. O que eu quero que vocês entendam nesse momento? O principal de qualquer programação de computadores é o sentido em que a programação, ou melhor, que o computador faz a leitura da programação, ok? Então, nós temos que entender aí que toda programação é lida, olha, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ou seja, se eu coloco qualquer programação, o computador vai ler primeiro, segundo, terceiro, sempre de cima para baixo e sempre da esquerda para a direita. Igual nós, quando fazemos uma leitura no modo comum aí de fazer leitura, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos entender, então, como isso funciona na prática lá no Tinkercad. E eu quero que você já abra aí o seu Tinkercad e deixe pronto aí para a nossa próxima parte. Já aqui, com o meu programa no Tinkercad aberto, qual é sempre o primeiro passo? Renomear o meu circuito. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu circuito para entrada digital, ou melhor, saída, né, gente? Saída para saída digital aula 1. Vou colocar aula 1 como saída digital ali, certo? Então, nós vamos pegar aí o que a gente precisa do Arduino. Arduino agora vai fazer parte aí da vida de vocês. Vocês vão dormir pensando no Arduino. Placa de ensaio. Outra coisa, gente, é muito importante vocês fazerem os exemplos da aula, lógico, mas é importante também dar uma pesquisada na internet, sempre procurar fazer coisas a mais, ou repetir a aula, tá? Fazer aí mais de uma vez, para entenderem como funciona, como pode ser mudado, lembrar de cor, aprender a fazer as coisas sem olhar, é muito importante, tá? Então, eu já peguei aqui um Arduino, a placa de ensaio e o LED que eu quero ligar a princípio aqui, certo? Eu, na verdade, vou mudar aqui algumas coisas de lugar. Então, hoje eu vou usar meu circuito assim. Eu mudo de lugar só por uma questão de costume ou de organização do circuito, tá, gente? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente sempre vai fazer no nosso circuito é ligar aqui o GND, ok? Sempre. Por quê? Porque todo circuito a gente vai usar o GND, certo, gente? Então, nós vamos aqui, então, já conectar o meu LED. Estão lembrados? Perna que é reta, terminal reto, vai sempre para o negativo, ok? Preto. E o outro terminal, que é o positivo, na última aula nós ligamos no 5 volts. Na aula de hoje, nós vamos girar aqui o resistor e vamos ligar isso em uma das nossas portas digitais, que é o nosso foco da aula aqui hoje, tá? Vou colocar aqui como laranja mesmo. Ótimo, o meu circuito, ele já tá pronto. Eu quero um LED, ok? E quero que esse LED, ao invés dele ficar sempre ligado, como na última aula, eu quero que ele pisque. Pisca um segundo, apaga.
pisca mais um segundo e apaga. Então, para isso, eu preciso fazer uma programação. E por conta disso, eu disse lá para vocês, tá? Sobre programação de computadores, sobre sequenciação. Então, a gente clica aqui em código, olha, essa é a nossa parte aqui da programação. Clicamos em código. Esse código que já vem aqui, certo? Nós vamos apagar, ok. Vamos apagar e vamos colocar outro código. Com o que é que nós estamos lidando aqui nesse momento? Com a saída. Nós queremos ver o LED piscando. Então, o que nós vamos ver é uma saída de sinal, ok? Então, nós simplesmente vamos aqui na aba de saída, certo? E eu posso simplesmente pegar aqui, olha, definir pino 0 como alto. O que é isso, gente? Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Olha, o que significa? O meu LED, ele está ligado no pino 2. Então, eu posso vir aqui e conectar a minha programação no pino 2. Ele pode me dar dois estados, alto ou baixo. Ou seja, ligado ou desligado. Lembra que eu falei isso para vocês lá quando eu falei sobre as entradas digitais ou saídas digitais? Então, aqui a gente vai ter alto ou baixo. A princípio, eu quero ligar meu LED. Então, o LED ligado vai ser alto. Se vocês quiserem colocar qualquer anotação na programação de vocês, vocês podem vir aqui em notação, tá? E vocês vão pegar um comentário e colocar, olha, ligar LED. Isso aqui não faz nenhuma diferença na programação, tá, gente? Ele só deixa mesmo um comentário dizendo que o meu LED vai ser ligado. Depois disso, eu quero esperar um segundo. Esperar é um sinal de controle. Então, eu vou aqui em controlar, encaixo e espero um segundo. Eu posso mudar para milissegundos, mas eu vou deixar em segundos mesmo. E também posso colocar quantos segundos quiser. Eu quero um mesmo, certo? Ok. Depois, eu quero que ele desligue por mais um segundo. Então, eu vou desligar. Vou colocar mais um comentário aqui. Desliga LED. Só para a gente se acostumar a organizar o nosso código, tá? E vou esperar mais um segundo desligado. Ok, gente? Quando eu der aqui, olha, iniciar a simulação, ele já tem que ligar e desligar o meu LED. De 1 em 1 segundo. Vou mudar aqui, olha que eu tinha esquecido de mudar o valor do meu resistor para 220. Então, ele vai ligar, desligar, ligar e desligar. E ok, o meu LED já está funcionando. Lembrando que, como é ali da programação de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ok, gente? Ótimo. Agora, nós vamos fazer esse sistema aí no nosso Arduino e depois eu vou ensinar para vocês como passar a programação do Tinkercad para o Arduino, certo? Vamos lá então. Nós vamos então aí já separar o Arduino, a protoboard ou placa de ensaio, tá? Um LED, eu vou usar um LED vermelho, vocês podem usar de outra cor qualquer, certo? O resistor, alguns fios, tá? Só isso. Então, já vamos fazer o seguinte. Vamos conectar aqui o nosso LED. Sempre lembrando, olha, gente. Perna maior para o lado que nós temos aí positivo. Então, aqui nós vamos ligar. Pronto. Resistor. Sempre lembrando também de conectar o resistor na mesma linha, o meu aqui tá tudo na linha 8, que o LED. Vou ligar do resistor para a porta 2, que foi a que eu utilizei lá, certo? Vou conectar aqui o meu LED para o negativo da placa de ensaio e do negativo da placa para o GND do Arduino. Agora eu vou passar meu código. Então, vamos lá, né?
Aqui nós já fizemos o nosso código, simplesmente encaixando bloquinhos, tá? Mas a programação do Arduino, a programação nativa do Arduino, ela não funciona com blocos, ela funciona com linhas de código. São códigos escritos, tá? Geralmente em inglês mesmo, que nós temos que passar para o Arduino. Então, o Tinkercad, ele nos dá uma forma muito legal e muito simples de fazer isso. A gente faz tudo encaixando nos bloquinhos, certo? E depois a gente vai aqui onde tem escrito blocos e selecionamos blocos mais texto. O que ele faz? Ele transforma toda a minha programação de bloquinhos em textos automaticamente, tá vendo? Então eu vou ler aqui para vocês, olha. Nós temos duas partes. O setup aqui. No setup aqui a gente diz, olha, Arduino, eu estou usando o pino 2 como saída, tá? Depois disso, ele funciona em loop. O que é loop? Repetição. Então, ele vai repetir, olha, Arduino, LED ligado, espera um segundo, depois LED desligado, espera mais um segundo, volta e se repete de novo. Essas linhas que são marrons, elas são os comentários que a gente colocou, então elas não fazem diferença no código, tá? Elas são mesmo só para a gente organizar o nosso código. O que a gente faz então? Nós pegamos essa programação que está aqui, selecionamos, copiamos, olha, copiar, ok? E aí a gente abre aquele programa do Arduino que vocês instalaram na nossa primeira aula, certo? Vocês vão abrir ele aí no computador de vocês. Aqui no meu computador ele já fica aqui na letra A, ó, Arduino. Eu clico e abro ele. Em geral, quando a gente abre o programa do Arduino, ou ele vem um programa em branco, como esse daqui, tá? Não tem comando nenhum, certo? Ou ele vem o último programa que a gente abriu, ok? O que nós vamos fazer? A gente pode apagar o que tem aqui e colar o que nós copiamos de lá. Ele já vem prontinho para cá, olha. Pronto. O que a gente faz então? Simplesmente aperta em carregar e passa o código para o Arduino. Passando aqui, olha, no botão carregar o código para o Arduino, nós vamos primeiramente salvar aqui nossa programação, tá? Eu vou colocar aqui como LED pisca, ok? Vou salvar aqui na pasta. Olha, o meu deu um erro muito comum, que ele não compilou o código. Por que isso acontece? É sempre bom a gente olhar aqui em ferramentas e porta, para ver se a nossa porta está selecionada. Olha, a minha não estava. Eu vou selecionar ela aqui de novo e vou passar a programação. Se acontecer isso com vocês, a primeira coisa que vocês vão olhar é se realmente aqui está, olha, conectado à porta, tá? Então, o meu LED, ele já tá piscando aqui, olha, de 1 em 1 segundo, ok? Vou mostrar pra vocês de pertinho aqui como que ficou o meu circuito, tá? Então, eu tenho aqui um LED, observe sempre, olha, eu tenho aqui perna maior do LED ligada na mesma direção que o resistor na mesma direção que o fio que vai para a porta 2 e a perna menor do LED ligada na mesma direção que o GND, e assim o meu LED já está piscando. Bem, então esse foi o nosso experimento dessa aula, mas eu já vou te deixar aqui um desafio para a próxima aula, é a sua tarefa de casa. Se você conseguiu ligar um LED, você consegue ligar mais de um LED, ok? Então, eu quero que você faça um semáforo. Então, serão 3 LEDs, um vermelho, um verde e um amarelo.
e você vai colocar eles para piscar na ordem do verde, depois o amarelo, depois o vermelho, certo? E o que vocês vão fazer então? Um LED vocês têm que conectar na porta 2, o outro na porta 3 e o outro na porta 4, ou nas portas que vocês quiserem, desde que vocês façam essa programação. Já que a gente já viu aí como monta um único LED, eu vou dar aqui um spoiler para vocês de como montar o semáforo. Simplesmente vocês vão fazer o circuito de mais 2 LEDs. Então, a mesma coisinha que vocês vão fazer, olha, puxa aqui para o fio para o GND, muda a cor se você quiser. Podemos utilizar aqui um outro resistor, tá? Mudamos o valor do resistor, é tudo muito semelhante, tá, gente? Se vocês conseguem fazer o de um LED, vocês conseguem fazer de 3 LEDs funcionando perfeitamente e de forma muito fácil. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos puxar e vamos conectar aqui na parte 3, na porta 3, certo? Vou mudar a cor desse LED aqui para verde, por exemplo. Mudei a cor. Agora eu vou lá no código, lembrando que isso aqui é só um spoiler, tá? E coloco outra saída, olha, definir o pino aqui, digital. Agora, qual é o pino que eu utilizei no segundo LED? Pino 3. Aí vou e faço a mesma coisa, controlar, espero um segundo, e aí eu vou colocar aqui agora o pino 3 como baixo, 3 como baixo, e vou colocar aqui para esperar um segundo. Eu posso até aqui, olha, tirar esse tempo de espera daqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui. Que aí ele já liga imediatamente quando um desligar, eu vou ligar o outro. Pronto. E vou testar agora o meu código aqui. Vamos ver aqui como tá funcionando. Vejam que o meu LED vermelho tá ligado aqui, tá? Ele tá conectado. Quando ele apagar após um segundo, né? O meu tempo tá passando um pouco devagar aqui, mas o verde ele já acendeu. Pode acontecer, gente, isso com vocês, olha, do tempo passar bem devagar. Pode ser a internet, pode ser o computador, às vezes acontece mesmo do tempo não passar em tempo real aqui. Mas o código ele tá funcionando, olha. Agora no próximo segundo ele vai ficar com o verde desligado por um tempinho e só depois de mais um segundo aí é que ele vai ligar o vermelho. Mas está funcionando perfeitamente. Daí você vai criar então o seu semáforo, tá? Bem, essa foi a nossa aula sobre portas digitais. Lembrando que nós estudamos sobre a saída de sinal digital. Na próxima aula, nós vamos entender como funciona a entrada de sinal digital no Arduino, tá? Até a próxima aula!